Bom dia, bom dia. Nós vamos iniciar nossa aula. Será um momento de muita conexão, um momento de muitas revelações, um momento de muita interação. Eu conto com vocês. Tem quantas pessoas aqui? Vamos conversando aqui enquanto mais pessoas vão entrando aqui na sala. Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas? Só está a equipe? Não acredito. Não é possível, gente. Então, vocês podem botar perguntas no chat. Nós vamos conversar hoje sobre salário maternidade, né? O milagre da contribuição única. É muito importante essa interação e essa troca. Meu objetivo aqui com essa aula, sem dúvidas, é trazer a revelação do direito, né? Trazer exatamente a mudança na vida das mães, principalmente em relação ao planejamento financeiro, né? Porque filho gasta muito, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu tenho dois, né? O Gael, que vai fazer 3 anos, e o Pietro, que vai fazer 1 ano, né? E do Gael, a minha experiência foi que eu não me planejei. O Gael, eu não me planejei em relação ao salário maternidade. Na verdade, eu achava que eu nem podia engravidar, né? Então, foi assim, quando eu descobri que estava grávida, eu nem acreditei, eu tive que fazer 3 exames, fiz 3 exames para acreditar que estava grávida, e depois fio de sangue, aí depois que eu disse para todo mundo que estava grávida, porque eu achava que eu não podia engravidar. Como eu achava que eu não podia engravidar, eu não me programei, eu pagar lá nada, contribuição, dar direito de salário maternidade, mas já do Pietro foi diferente. Do Pietro eu consegui me programar, né, e fez uma total diferença no âmbito da reserva, né, porque eu fazia contribuição sobre o teto, e faço, né, e consegui conquistar aí o meu salário maternidade, que é de 120 dias, né, no caso, proporcional de 4 meses. E eu quero trazer para vocês a possibilidade de extensão desse salário maternidade, mas aqui é um critério de curiosidade. Eu vou começar aqui falando de salário maternidade sobre a minha história. Eu acho que a gente tem que acreditar e falar quando a gente vive, né? Então, falar de salário maternidade, para mim, é algo muito, muito tranquilo, é muito leve. Não só porque eu vivo a maternidade e sei da dificuldade do que é ser mãe, mas também porque eu acredito que existem caminhos e pessoas que podem facilitar essa jornada, né? Então, você procurar um advogado previdenciarista para planejar esse momento único da tua vida faz total diferença, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto, né, o aspecto emocional, que faz toda a diferença durante essa jornada. A mulher, ela se sente fragilizada nesse momento de espera. Esperar não é algo fácil, né? E parece que as coisas costumam acontecer justamente nesse momento de mais fragilidade. Mas é por isso que a gente tem que demonstrar muita, muita força. E faz diferença. Fale com o advogado, tire as suas dúvidas, façam perguntas, nós estamos aqui para isso. Então, o salário maternidade é aqui. Eu vou mostrar aqui esse slide para vocês, não sei se está aparecendo. Só um minutinho, não está. Aqui. Coisas que acontecem no ao vivo. Faz parte. Travou aqui o. Tivemos uma pequena trava aqui no slide, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Bota o ESC aqui, né, para você não. Lembrando que é a nossa primeira aula ao vivo, né, e faz parte, nós estamos no processo de aprendizado. É o tempo que chega mais pessoas aqui na aula, e aí fica ainda melhor ainda, que o pessoal ainda está chegando, está se organizando, está organizando o menino em casa, ou está fazendo o menino para poder, né, dar entrada no salário de maternidade. Faz parte desse processo. Colocando a bexiga. Não vai mesmo, não. Sumiu. Qualquer situação, a gente sai, reinicia aqui o computador e entra novamente. Nós estamos aqui para isso. Peraí, será que você não pensou em alguma coisa para sumir?
Bom, o que é que nós vamos fazer? Eu vou sair aqui do link da aula, vou entrar aqui pelo celular enquanto o computador reinicia. Mas aí, como é que eu volto para o... Eu acho que é alguma coisa aqui Pra que fala sala. certinho. Eu quero ver quem está falando, quem não está. Posso entrar pelo meu celular, então. Não, eu coisa do mouse que Foi alguma coisa que apertou e... Foi alguma coisa que apertou e travou ele. Tem quantas pessoas aí na sala? Alguém pode ver aí? Se tem algum rostinho conhecido? 16. Oh, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que foi bloqueado esse microfone? Oh! Vou piorar aqui. E Jaiane, amor, faz um favor para mim. Pega aquele meu suporte de celular, tem lá um, que ele é assim, ó. Esse aqui eu acho ruim. Tá lá na minha sala, o nome é DV Box. Aquele é Uhum. Foi alguma coisa que foi apertada que travou o mouse. Deixa eu ver aqui pelo celular tá mais fácil ver se tem alguém. A dona Isabel tá aqui, né? Dona Isabel. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Ana Luísa. Gente, eu quero que vocês interajam comigo para me sentir que eu não estou sozinha aqui. Viu? A equipe está toda aqui. Doutora Bruna, nossa SDR, Clarinda, Close, Expert de Fechamento, Daiane, Clarinda, Gleides, Mili, seja bem-vinda. Ah, Milena, né? Que eu vi Mili aqui. Sejam todos bem-vindos, viu? E aí, não deu certo aqui, não? O bom é porque já vai. Mande um alô aí, dona Isabel. Hoje a dona Isabel vai sair doutora de direito sobre salário maternidade, direito previdenciário. Vamos trabalhar aqui com direito previdenciário na prática. Cadê a senhora, dona Isabel? Fale aí, enquanto eu vou resolvendo esse problema técnico. Reiniciei tudo. não dá nem para desligar tudo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar Cadê aqui a dona Isabel? Ligue seu microfone, dona Isabel. Fale aí, enquanto a gente vai organizando aqui. Dona Isabel levantou a mão. A senhora pode falar aí, dona Isabel. Será que a senhora clicou aí sem querer aí? Bote aí no bate-papo. Nós estamos aqui esperando o pessoal entrar. Hoje é sábado. Não tem muita coisa para fazer em casa, graças a Deus. A casa está limpa, está tudo organizado, né? Não tem muita coisa não para fazer. Foi feito tudo ontem, tá tudo em dias, não tem louça na pia. É isso mesmo, tá tudo bem. Sábado é um dia muito bonito. Graças a Deus. Aí, vamos lá. Nosso suporte aqui tá ajudando. É isso aí. Colocou no grupo que a gente vai começar? Clarice, bota aí, vamos começar. Tá todo mundo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, deixa eu ver aqui na sala quem é que tá aqui. É a dona Isabel, Madalena, acabou de entrar, Madalena. Aí, seja bem-vinda. Ana Luísa. Eu já sei por que que saiu, porque saiu do computador. Foi, que eu entrei no celular como se eu fosse. Não tem a entrada, né? Esse negócio de salário de Hum? saída de trabalho. Não, é porque vai trocar o computador. Tá certo. Agora. Mas já tá vendo. Não tá aí. Vai dar certo. Vai dar certo aí. Será que não tem como ter um coisa, não, né? Não tem como.
Vamos fazer aqui, ó. Conecta aí também. Eu esperava ter mais gente na sala, então eu saio e entro de novo, né? Aqui. Bom dia, bom dia. Vamos começar, tá? Nossa aula. Eu vou cronometrar aqui, coloca para mim cronômetro. Ou então bota aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tenho que o quê? Ocultar, né? Ótimo. Bom dia, pessoal. Vou começar aqui a cronometrar 30 minutos de teoria, tá? E aí vamos para 30 minutos de prática, tá, ok? Então, salário maternidade, milagre da contribuição única. Aqui já colocou para gravar, né, Larissa? Aqui tá gravando, né? Para ir para o YouTube. Então, pessoal, salário maternidade é um direito, né? É um direito nosso. E aconteceu uma decisão recente do STF agora, em 2023, não lembro muito bem se o mês, acredito que foi em outubro de 2023, que o salário maternidade ele se torna isento de carência. E o que é isso? Antes, o salário maternidade precisava cumprir carência para ter direito a esse benefício. Antes precisava ter no mínimo 10 contribuições antes da gravidez. Antes da gravidez. E o salário maternidade hoje é visto também não só como um benefício previdenciário, mas como um benefício assistencial, assim como o BPC-LOAS. E faz total diferença saber disso, né? Quando eu sei que o salário maternidade ele não é só um benefício previdenciário, mas ele também é um benefício assistencial, ele vira a isenção da carência, ela torna explicável, né? Ela se torna mais fácil essa compreensão. Então, a Instrução Normativa 128 do INSS é a lei do INSS. O INSS, todos os benefícios regem por essa instrução. E a gente tem que entender que essa é uma decisão jurisprudencial. Por óbvio, isso vai acontecer apenas em ações judiciais. Eu estou sem ouvir. Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não está saindo áudio aí, dona Isabel?
Não está saindo áudio? Alguém pode ver se está saindo meu áudio aí? Vai lá para fora? Vê lá? Pode ajudar? Marcos. Está saindo áudio aí? Dona Isabel. Ela está me ouvindo, não? Estou gostando aí da participação da Dona Isabel dirigindo, mas não perdeu a aula. Tá aí no carro, no caminho, mas está aqui para não perder essa oportunidade de gerar também conhecimento, né? Levar o direito para quem não tem essa informação. É importante. Dona Isabel reinicia o celular. Ela saiu da sala, foi? Acredito que agora vai dar certo. Dona Isabel, pois espero que dê certo. Vai dar certo aí. Todo mundo está me ouvindo? Vocês podem dar um legal? Todo mundo dá um joinha aí no grupo aí? Deixa eu ver como é que tá aqui as mensagens. A Ana falou que está normal para ela, a Mili disse que também está normal, graças a Deus, está normal. É porque a Dona Isabel está no trânsito, né, e coisa que acontece. Então, pessoal, continuando aqui, o salário maternidade, ele passa a ser também um benefício assistencial, é muito importante essa visão, né? Entendendo que esse entendimento do milagre da contribuição única é jurisprudencial. O INSS não tem normativa em relação a isso. Não está na IN 128 que o salário maternidade é isento de carência. Não está na IN 128. Mas é um entendimento jurisprudencial e é decisão do STF. Então, a gente consegue essa aplicabilidade no âmbito do judicial. Então, o que é esse salário maternidade? Ele é um benefício pago, assegurado da Previdência Social durante o afastamento. Eu preciso entender qual é o fato gerador do salário maternidade. O fato gerador do salário maternidade é o parto, a adoção ou o aborto não criminoso. É necessário que a gente saiba que esse aborto não pode ser criminoso, tá? Ele tem que ser um aborto espontâneo. Eu entendo que a Lei 8.213 é a lei de benefício, e é nesse artigo 71 e 73 que regulamenta este benefício. E também a gente não pode esquecer da Constituição Federal, tá? A gente não pode esquecer da Constituição Federal, que é também a fundamentação em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, é a dignidade dessa mulher e também do homem, porque o homem também pode receber o salário maternidade. Em que situações que o homem pode receber o salário maternidade? Exatamente quando houver o caso de falecimento dessa mãe, né? Ou no caso de adoção, tá certo? É possível, sim, o homem estar pleiteando esse benefício. Não dá para os dois receberem ao mesmo tempo. Homem e mulher. Ou vai ser um ou vai ser outro. Na maioria dos casos, é a mulher, né? Quem tem direito? Empregada, CLT, né? Então, seguradas obrigatórias, existe seguradas obrigatórias e segurado facultativo. Então, as empregadas seletistas, e tem carteira assinada sob o regime CLT, as empregadas domésticas, tá? Contribuinte individual, as autônomas, empresárias, profissionais liberais, segurado facultativo, que tem a faculdade de contribuir para o INSS sim ou não, que seria aí no caso de estagiários, donas de casa, né? E tem essa faculdade de escolher se contribui ou não. Segurado especial, que são as trabalhadoras rurais, regime de economia familiar. É importante entender também que a desempregada também tem direito. Também tem direito. É preciso que a gente faça uma análise para saber se essa pessoa está na qualidade de segurado. Aí eu trouxe aqui rapidamente aqui sobre qualidade de segurado, em relação ao requisito essencial, em relação a essa mudança que basta uma única contribuição para ter direito a esse benefício, né? E vem a questão do prazo para se manter na qualidade de segurado, que como facultativa, você consegue permanecer por 6 meses na qualidade de segurado ou ter a qualidade de segurado com 6 meses de contribuição mais 45 dias. No caso de desempregada, depende, pode ser 12 meses ou 24 meses. A realidade é que tudo depende de uma análise, né? Tudo depende de uma análise, tudo é possível. Hoje, com essa dispensa de carência do STF, qualquer pessoa pode receber salário maternidade, desde que tenha tido um filho
ocorrido uma adoção ou em caso de aborto, né? O que eu tenho que entender é que em caso de adoção ou parto, salário de maternidade é de 120 dias, 4 meses. Mas no caso de aborto, é correspondente a 2 semanas, 14 dias, tá? Como é que eu provo que aconteceu esse aborto? É necessário ter um laudo médico informando toda a situação, porque eu preciso provar para o INSS que esse aborto foi não criminoso, né? Então, é uma decisão histórica, por isso que eu estou denominando de milagre, é um verdadeiro milagre, por quê? Porque, de repente, o STF pode mudar essa decisão dele, então a gente tem que aproveitar, inclusive, os fatos pretéritos, benefícios que foram negados lá em 2022, 2023, né, 2024, de 2020 para cá, né, é possível a gente rever dos últimos 5 anos, então a gente tem que ficar atento a isso. Né? Então, a gente entendeu que essa decisão ela é histórica, sem dúvidas, porque prevaleceu o princípio da dignidade da pessoa humana e, principalmente, em relação a ser um benefício assistencial, entendimento do INSS, ou do STF, né? E essa igualdade no tratamento, né, das empregadas domésticas que estavam isentas de carência, porque o que acontece antes? A segurada facultativa, ela era isenta de carência. O salário maternidade não tinha carência nenhuma, mas a segurada obrigatória tinha que ter 10 meses de contribuição. Então, o STF fundamentou essa decisão baseada nisso, né? Tem que se equiparar, é uma igualdade de tratamento, tanto para a segurada obrigatória como para a facultativa. Por isso que a gente chegou desse entendimento da isenção. E eu acho muito difícil retroagir, acho muito difícil, né? Efeitos retroativos, como eu já falei, dos últimos 5 anos, né? Lá foi negado lá, mas hoje já pode ser. O que fazer nesses casos que já foram negados? A meu ver, judicializa logo. Você pegou aqui uma pessoa que já está negada lá em 2022, não dá entrada no administrativo de novo. Judicializa, porque esse entendimento é jurisprudencial. Então, o INSS ele vai negar no administrativo. A possibilidade e o entendimento da procuradoria já é de fazer acordo por uma única contribuição, né? Já tem proposta de acordo, inclusive aqui no nosso escritório a gente já recebeu proposta de acordo sobre isso, mas no administrativo sempre bem negado, né? No administrativo a gente não teve ainda nenhum resultado no administrativo quando se fala em contribuição única. Então, uma contribuição já é o suficiente para garantir o direito, com uma única contribuição, mas tem que ser em dias. Se eu fizer essa contribuição em atraso, não tem como adquirir esse direito dentro do vencimento que está lá estabelecido no teu boleto, né? Então, tem que se ater ao prazo de pagamento. Por exemplo, se o nascimento do bebê aconteceu agora em maio, hoje não é 31 de maio, se qualquer dia desse mês esse bebê nasceu, então eu tenho que pagar essa contribuição até o dia 15 de junho, até o dia 15 de junho. Porém, eu posso pagar essa contribuição, digamos que meu bebê nasceu 20 de maio, eu posso pagar esse boleto aqui no dia 20 de maio, que eu estou agoniado, eu quero pagar logo esse boleto, ou eu tenho que esperar lá o mês de junho. Muito importante essa informação. Muita gente não sabe disso. Não tem problema eu pagar antecipadamente para essa tese, mas tem problema eu pagar atrasado. Eu não posso pagar em atraso, mas pagar adiantado o INSS recebe. Porque até o dia 15 de junho eu vou estar pagando a competência do mês de maio. É muito importante esse entendimento. Então, eu trouxe esse exemplo prático para a gente abrir a nossa mente nesse sentido aqui. E após o nascimento, hein? Aí o bebê nasceu, aí essa informação é muito valiosa. Porque teve um caso aqui no escritório, por exemplo, de uma cliente e o bebê, né, ela estava no último dia de prazo para pagar. E aí o escritório parou, todo mundo parou, fomos emitir esse boleto, mas muito importante que esse boleto seja emitido na alíquota 11%, tá? Se for como facultativo, tem que visualizar qual a condição dessa segurada, se a gente vai colocar como obrigatório ou como facultativo. Em que casos que eu vou botar como segurado facultativo? Quando aquela pessoa é do lar, aquela pessoa ela não tem obrigação de pagar o INSS, ou ela não exerce nenhuma atividade laboral obrigatória, tá? Então, ela não é uma contribuinte obrigatória, ela tem a faculdade de decidir se contribui ou não. E aqui eu trago uma polêmica, inclusive, de um áudio que eu recebi essa semana. Eu vou deixar aí para a fase dos exemplos, né?
Mas eu vou deixar aqui um gatilho de pensamento para vocês. As menores de idade que estão gravidinhas, né? Menores de 16 anos, menores de 14, 12 anos, o que fazer nesse caso? Aí, eu vou contribuir como facultativa ou como obrigatória? Eu vou deixar essa interrogação aí, tá? Fica aí a interrogação e aí a gente volta para esse pensamento. Vão pensando aí, vão pensando. Pode colocando aí no chat quem acha que é como segurado obrigatório. Eu entendo que eu posso pagar como contribuição única e ela tem direito, sim, ao salário maternidade. Isso aqui eu já tenho esse entendimento, tá tranquilo. Mas eu pago como segurado facultativo ou como segurado obrigatório? Levando em consideração que ela é menor, né? E o segurado obrigatório, obrigatoriamente, ele tem que ser maior de idade, certo? Eu deixo aí essa interrogação. Aí, bota aí, segurado facultativo, obrigatório, vocês vão colocando aí. Então, o pagamento após o nascimento, eu tenho que me ater à data do vencimento, né? Muito cuidado com o pagamento como facultativo, porque precisa de uma validação lá no INSS. Essa validação, às vezes, o segurado esquece de fazer, né? E aí você perde aí a qualidade de segurado, né? Então, é muito importante que você faça essa contribuição como facultativa alíquota 11%, porque se for 5%, vai dar problema. A probabilidade é muito grande de dar problema. Valor desse benefício. Um salário mínimo, se for contribuição única, sempre. Não tem como ser sobre o teto, não tem como ser 2 salários, não tem como. Impossível. Porque a média, o cálculo é a média das 12 contribuições. Então, a única maneira de eu receber esse benefício do salário maternidade acima do mínimo é se houver contribuições, no mínimo 12 contribuições acima do mínimo. Se for o milagre da contribuição única, vai ser sempre um salário mínimo, né? Eu fiquei de trazer isso aqui também do nosso último encontro. Então, sempre, contribuição mínima vai ser equivalente ao salário mínimo. Não tem como. Por conta do cálculo, né? Que é feita a média dos 15 meses. Mas o que é que eu preciso entender? Que pelo menos eu tenho que ter 12 contribuições acima do mínimo para ter um salário maternidade acima do mínimo, tá? Então, muito importante, até recebi esse áudio aqui, deixa eu ver aqui. Ah, a dona Mônica mandou esse áudio para mim. Por isso que eu botei no slide. A renda atrapalha a questão do Bolsa Família, o salário maternidade pode atrapalhar meu Bolsa Família? Pode cortar meu Bolsa Família? Meu salário maternidade? E aqui a importância da resposta da pergunta que eu fiz. Por quê? Porque se essa segurada for contribuir como contribuinte obrigatória, segurada obrigatória, como segurada obrigatória, contribuinte individual, autônomo, certeza que esse Bolsa Família ele vai ser cessado. Por quê? Porque essa contribuição como segurado obrigatório vai interferir no cadastro único daquela pessoa, porque vai ter renda. Muito importante isso aqui. É que eu preciso saber se eu estou grávida, recebo Bolsa Família, planejamento previdenciário dessa mãezinha, ela tem que pagar como segurada facultativa. 11%. 11%. Porque senão ela vai correr o risco de ser cortado o Bolsa Família. É muito importante esse entendimento. Então, a melhor opção para não interferir no Bolsa Família é como facultativo 11%. Não prefiro os 5%, por conta da validação, que ainda corre o risco de você ter que fazer complementação para ter direito ao salário maternidade. Então, paga facultativo 11%. Porque aí a gente tem que se ater ao cadastro único, se for pagar como segurado obrigatório, vai interferir no cadastro único, aí vai atrapalhar, né? E evitar esses 5%, né? Como a gente conversou aqui. Então, a possibilidade de 2 salários maternidade. Achei muito interessante isso aqui. A possibilidade, por exemplo, eu me inspirei nesse exemplo na minha mãe, né? A minha mãe é servidora pública, né? E ela tanto servidora estatutária, ela é do Estado, como também é do regime seletista. Ela é do seletista, no caso dela. Como estatutária, teve o bebê, você tem lá a licença maternidade pelo Estado, né? E lá pelo regime geral, ela vai receber também essa licença maternidade. Perfeitamente, perfeitamente. Uma é o Estado que vai pagar e a outra é o INSS que vai pagar. E tá tudo bem. Agora, se a pessoa só é funcionária pública e ponto, como só o que tem. Por exemplo, caso de uma policial militar, que ela é estatutária, policial militar do Estado do Piauí, ela é estatutária.
E aí ela quer ter um salário maternidade pago pelo INSS. Pode entrar no milagre da contribuição única? Perfeitamente, perfeitamente, né? Então, é uma verdadeira virada de chave. Muitos planejamentos previdenciários que podem acontecer nesse sentido aqui. É possível receber 2 salários de maternidade simultaneamente em casos específicos, como, por exemplo, uma servidora pública que também atua como contribuinte individual em atividade extra. Por exemplo, a minha mãe, quando ela trabalhava só na empresa pública, como seletista, ela vendia Avon, Natura, né? E aí, se ela pagasse o INSS como contribuinte individual, né? Porque, como contribuinte individual, eu tenho que provar que exerço uma atividade, né? E aí ela teria que provar, por exemplo, através das notas que ela comprava algumas situações ali junto à Avon, à Natura, caso o INSS peça, tá bom? Então, nesse caso, a segurada recebe o benefício de cada fonte pagadora, uma do órgão público e a outra do INSS. Porém, a maioria dos casos, quando a gente dá entrada no salário maternidade, o INSS abre essa exigência. Foi até uma pergunta que foi feita aqui em treinamento, inclusive. A exigência, como é que acontece? Que eu vou provar essa situação da segurada obrigatória. O INSS tende a exigir comprovação de atividade remunerada no vínculo como contribuinte individual para conceder o segundo benefício. Então, o que a gente pode colocar aqui? As notas da Avon, contrato de prestação de serviço, que vai aquela pessoa era professora e dava aulas particulares e é contribuinte individual. Um recibo que tinha a declaração de imposto de renda. Eita, o prazo foi até ontem mesmo, ou pode ser hoje ainda? Alguém pesquisa aí, por gentileza, se o prazo ainda dá para ser hoje, que a gente tem que fazer. Foi até ontem, né? Eita. Quem fez, fez. Quem não fez, pode fazer ainda dá tempo. Mas aí eu coloco lá na declaração de imposto de renda que recebi um valor de um CPF, né, de uma pessoa física, também serve como comprovação de atividade aqui, né, tranquilamente. Então, a fundamentação é a IN 128, no artigo 189, que dispensa essa comprovação. A possibilidade dessa comprovação é necessária a título de exigência do INSS, tá? Então, é interessante. Eu comprovo através de notas. É bem tranquilo. Esses casos retroativos em relação ao que já foi negado, já foi dito aqui, né? É importante que a gente faça uma reanálise. A recomendação da Procuradoria é realmente o acordo. Não é indiscutível isso aqui. É bem tranquilo. Por isso que a gente precisa entrar no administrativo, porque é necessário, é requisito, né? A negatória, né? É requisito por conta do princípio do interesse processual, né? Mas, no caso, essa cliente já tem a negatória, judicializa, não vai perder tempo no administrativo de novo, entendeu? Vai chegar um caso aqui, a cliente, doutora, eu tive meu benefício negado lá em 2022, e hoje ela tem direito no judicial. Então, não entra no administrativo de novo, já judicializa. A gente já entendeu que o fato gerador é a adoção, ou aborto, ou pode acontecer também a questão do óbito da mãe. Para quem? Vai para o pai. Tem que entender que o salário maternidade ele não é para o filho. O salário maternidade é para a mãe ou, em casos excepcionais, para o pai. Porque, às vezes, a gente para e pensa, salário maternidade é para o meu filho. Não é. Salário maternidade, a mãe é que tem que estar na qualidade segurada. Ou o pai, a depender da situação, né? Porque o pai pode ter direito em caso de óbito da mãe ou em caso de adoção. Agora, se a mãe e o pai adotou e a mãe deu entrada no direito do salário maternidade, o pai não tem. Ele não pode os dois receberem ao mesmo tempo, certo? É muito importante esse entendimento aí, né? E o objetivo é o quê? Realmente garantir a proteção social. Os documentos, tenho que colocar aqui, a gente vou pedir esse benefício, eu tenho que ter. Se eu for contribuinte individual, já junta, é o milagre da contribuição única. Eu fiz uma única contribuição, coloca lá alguma prova que a pessoa exerce essa atividade, como notas fiscais, recibo, declaração de MEI, um comprovante, a declaração do MEI, né? Contrato de prestação de serviço, como eu disse o exemplo da professora que deu ali uma aula de repouso, coloca lá um recibo lá do aluno, né? Para a segurada especial, que é a rural, né?
documento da terra, declaração de terceiros, documento do grupo familiar como a declaração lá do CRAS, do postinho de saúde. São documentos que ajudam. Eu só preciso provar que ela, pelo menos, trabalhou um mês como trabalhadora rural, né? Os documentos gerais tem que ter, gente, a certidão de nascimento da criança, no caso, né, de criança que nasce morto. Vou pegar lá o atestado médico, a documentação que comprova que houve essa situação do aborto, os documentos pessoais da mãe, comprovante de pagamento do INSS, no CNIS vai estar, mas já coloca, para não. Vai que o INSS, vai que não aparece no CNIS, coloca lá o comprovante que aquela segurada pagou aquela contribuição, né, para evitar, a gente tem que se antever aos problemas, né? Então, a gente tem que entender os cuidados. Aí eu vou para os exemplos aqui. Os cuidados que eu preciso ter. Prazo do pagamento da guia, pelo amor de Deus. Você já está sendo beneficiada com um milagre. Aí paga em atraso. Não vai dar certo. Nem tenta. O direito não socorre aos que dormem. Então, eu tenho que entender o prazo, eu vou organizar meus documentos, vou organizar, se organiza antes de parir. Entendeu? Porque aí tu pega, só quando eu tiver uma menina eu vou me organizar e perdeu o direito, aí vacilou, né? Tem que ter estratégia, conversa com um advogado da confiança, tem que ter estratégia. Aqui no escritório a gente trabalha com 3 programas, que é o previdenciarista, o cálculo jurídico e o Prevos, né? Aqui eu deixo aqui o meu conselho de fazer uma simulação antes para quem tem mais de uma contribuição, para saber se o INSS vai implantar de maneira assertiva, tá? Aí eu vou para os exemplos, tá? Eu estou com 23 minutos aqui de teoria e vou aqui para os exemplos, tá bom? E aí eu deixo aberto aí para perguntas, quem quiser perguntar, tá? Inclusive comentar em relação a esse exemplo. Estou aqui com a minha equipe, né? A equipe está aqui toda aqui participando aqui do nosso treinamento, né? E aí a equipe também pode perguntar e nós vamos discutir aqui em relação. A teoria que eu queria dar para vocês, eu já passei, eu tentei ser o mais breve possível. Agora vamos para a prática. Desempregada com carteira assinada por um mês. A situação, uma mulher trabalhou com carteira assinada por apenas um mês, em janeiro de 2024. Só foi um mesinho só foi um mês. Após sair do emprego, ela pegou e descobriu que estava grávida. E teve o bebê em dezembro de 2024. E aí, ela tem direito a salário maternidade? Pedro, janeiro de 2024, ela trabalhou. Aí ela saiu do trabalho e descobriu que estava grávida. O bebê nasceu em dezembro de 2024. E aí, tem direito de salário maternidade? Tranquilidade, né, equipe? Análise. Como desempregada, ela está isenta de carência. Segundo a IN, está aí o artigo 197. A solução, ela tem direito, sim, bastando comprovar que manteve na qualidade segurada até o nascimento da criança. O exemplo 2, está claro isso aqui? Tranquilidade, tranquilidade. A equipe aqui não está dando aula já. Segurada facultativa com contribuição isolada. Muito importante isso daqui. Porque uma cliente, eu vou por exemplo, uma cliente pagou apenas uma contribuição como segurada facultativa no mês de maio. Em maio. Aí o parto ocorreu em agosto. Em agosto. Lembrando que o segurado facultativo ele permanece na qualidade de 6 meses, com mais 45 dias, né? Então, qual é o problema? A técnica espinha aqui, situação, problema, implicação, necessidade. Problema, é necessário verificar se a qualidade segurada estará mantida até o mês do nascimento da criança. Ela tem que estar na qualidade de segurada na data do nascimento do bebê, tá? Qual a análise? Como facultativa, ela mantém a qualidade segurada por 6 meses, né? Mais 45 dias. Qual a solução aqui? A gente tem, ela tem direito. Por quê? Porque maio, mês 5, né? Quando é que ela ia perder a qualidade segurada? Aqui eu estou em maio, né? Maio. Aí eu vou junho, julho, agosto, setembro. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, ela ia ter até mais 45 dias. Até 16 de janeiro de 2026. 26, exatamente. Então, nasceu em agosto, tá tranquilo, não preciso fazer uma outra contribuição. E se essa contribuição for na alíquota facultativa 5%, provavelmente o INSS vai pedir uma complementação. Tá? Provavelmente. Na verdade, necessariamente, ele vai pedir essa complementação. Não.
Pode acontecer a complementação da alíquota, sim. Uhum. Por isso não é bom correr o risco pagando 5%. Eu não indico, em caso de planejamento previdenciário, pagar nem com um MEI, eu não indico. Porque não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só por idade. Dá. Sem a complementação. Como MEI, dá direito ao salário de maternidade sem complementação. Como facultativo, não. Aqui eu estou em segurado facultativo. 5%. Tá? O INSS vai pedir essa complementação, provavelmente. Tá? Então, eu entendi que a solução aqui, ela tem direito, baixa da entrada, tranquilidade total. Então, aqui eu trago aqui em relação é muito importante a gente, quando a gente vai emitir o boleto, porque aí a gente pode alterar o código depois, mas aí vai dar mais trabalho, faz a coisa já certa no início. Então, vamos lá. Então, vamos... Bolsa Família. Quem é que recebe Bolsa Família? Baixa renda. Normalmente, baixa renda vai estar sendo segurado facultativo. Vai estar sendo segurado facultativo, né? Então, a grande parte paga 5%, né? Então, vamos lá ir atrás dos CRAs, trazer esse conhecimento. Então, provavelmente, vai ocorrer essa complementação a título. Para a minoria, faz 11%. É interessante a gente trazer essa informação para essa segurada, né? Então, o salário maternidade, ele é para qualquer pessoa que vai ter um bebê, seja ela contribuinte, segurada obrigatória ou facultativa, tá? Ou que nunca tenha contribuído. Vocês estão lembrando da pergunta, na menor, né? Alguém botou aí, alguém aí colocou a mensagem aí, se é segurado obrigatório. Deixa eu ver aqui. Normal, segurado obrigatório, facultativo, menor de 14 anos acredito que deve ser facultativo, tem diferença no valor do benefício, depende quanto. Não, o valor do benefício sempre vai ser um salário mínimo, viu? No milagre da contribuição única sempre vai ser o salário mínimo. Paula, nós estudamos juntas, né, Paula? Obrigada aí pela sua participação, seja bem-vinda. Muito bem, Madalena, seja bem-vinda, quero você aqui, viu? Nosso suporte vai entrar em contato aí. Se eu contribuir errado, posso perder o benefício todo? Não, só complementar. É só fazer a análise do CNIS. Se eu contribuir errado, posso perder o benefício todo? Não necessariamente. Se eu contribuir errado, eu posso fazer uma complementação dessa contribuição, às vezes emitir aquele boleto de maneira errada, né? Não posso contribuir em atraso. A palavra-chave é pagar o boleto em dias. Paguei em atraso, né? Existe diferença no valor do salário maternidade entre seguradas e empregadas com carteira assinada e contribuinte individual? Tá, pode sim. Pode receber 2 salários maternidade, sim. Com carteira assinada, você vai receber a licença maternidade pela empresa. E como segurada obrigatória, contribuinte individual, você vai receber pelo INSS. É possível. Mas é interessante ver um planejamento aí, qual o melhor caminho para essa pessoa, tá bom? Mas pode sim. O MEI, que nunca pagou contribuição, esse aqui eu acho bem interessante, porque eu já fui MEI, né? Eu já fui sacoleira, e aí eu comecei a pagar o meu MEI, eu fui o MEI e não pagava o boleto, né? Porque a gente, só é R$70, a pessoa pega e não paga, né? E quando vai ver, tá lá a dívida zona lá, e só o que tem cliente aqui, né, doutora Rosana aqui, só o que aparece, né, Samila? Aí o que acontece? O cliente, ele é MEI, ele tá com MEI ativo, né? Mas nunca realizou qualquer pagamento ao INSS, está grávida e quer saber se pode contribuir. O que é que eu recomendo como advogado? Acho mais interessante que pague o próprio MEI, tá? Porque aí ele vai servir como tempo de contribuição lá quando for se aposentar por idade, porque o MEI não se aposenta por tempo de contribuição. Apenas por idade, né? Deve contribuir como MEI utilizando o código que é a alíquota do próprio regime. Beleza. Agora, se a dívida está muito grande, a pessoa já está devendo horrores, apesar de poder parcelar esse MEI, né? Pode parcelar esse MEI. Aí, eu recomendo dar baixa no MEI e fazer uma única contribuição. Tem que ver o interesse ali do cliente. O cliente consegue pagar, não tem problema ele estar pagando esse boleto parcelado, né? O importante é que seja em dias, tá? O vínculo previdenciário, a partir da contribuição, já está formalmente vinculado, né? Então, a partir da primeira contribuição em dias, o vínculo já está vinculado. Em relação ao INSS, já está assegurado.
desse benefício, né? Só vai ter direito ao salário maternidade após o pagamento da guia. E também é demais ter direito sem pagar, né? Então, a servidora pública e ela é vendedora de cosméticos. Inspirei aqui na mamãe. A mulher servidora pública municipal, regime geral, e também vende produtos como autônomo, Natura e Avon. Ela deseja saber se pode receber 2 benefícios, salário maternidade, isso aqui já está claro que pode, né? Então, a solução, ela pode sim receber os 2, né? Isso aqui está bem claro. Só que quando a gente vai para a prática, a gente trava. É fácil, já, na teoria, isso aqui, isso aqui. É quando vai para a prática, a gente, às vezes, o cérebro da gente meio que buga, né? É bem normal. Parece que a gente acredita quando a coisa acontece, né? Eu falo como testemunha, né? Testemunha de causa, porque eu só acreditei no salário maternidade quando caiu na minha conta. Aí eu demorei a sacar, voltou para o INSS. Agora estou pedindo para o INSS devolver de novo. Demorei a sacar, e aí fica até uma dica. Se o teu salário maternidade cair aí na sua conta benefício, pegue, vá comprar as coisas do menino logo, porque senão o INSS vai, 90 dias depois, volta lá para o INSS. Muito importante esse entendimento, viu? Então, aqui é esse exemplo, né, que em relação, eu quero que, eu coloquei mais uma vez aqui, eu quero que fique bem a mente de vocês, eu posso pagar depois do nascimento da criança e tá tudo bem, só que no prazo, 15 dias após o mês subsequente ao nascimento da criança. Nasceu em maio, até o dia 15 de junho, né? Aí, mas pode pagar antecipadamente. Estou grávida agora, né? Agora só analisa se vai contribuir como facultativo ou como obrigatório, porque é muito importante. E aí, salário maternidade negado 2022. Hoje tem direito, tranquilamente, quem foi negado lá em 2022. Aí eu trago aqui um exemplo. Em 2022, a INSS negou o pedido de uma mãe por falta de carência. Não tinha carência em 2022? Tinha que ter 10 salários. Na época, ela pagou 3 contribuições, mas só uma estava em dias. Não é necessário só uma estar em dias? Aí veio negado, né? Foi no INSS. Aí o que eu vou fazer? Judicializo essa negatória. Lembrando que salário maternidade não tem direito a atrasados, né? É só os 120 dias, podendo ter a extensão por 180 dias, que é o caso que eu vou trazer aqui para vocês. Como eu sou ansiosa, eu fico falando, antevendo as coisas antes do slide, né? Então, qual é essa solução? Judicializa. Não perde tempo no administrativo, judicializa. Aí, eu trago aqui a pergunta que eu fiz. Eu vi aqui que muita gente colocou aqui como obrigatório, facultativo. Vou responder aqui essa pergunta. Tem diferença no valor do benefício dependendo de quanto eu contribuí nessa contribuição única? Contribuição única, eu até falei isso aqui no slide. Contribuição única sempre vai ser um salário mínimo. Por causa do cálculo, né? Se eu abrir um MEI hoje e contribuir, ainda posso receber mesmo já estando grávida? Com certeza, viu? Mesmo já estando, porque mudou o fato gerador, não é mais a gravidez, e sim o parto, tá? Mas entenda, esse fato gerador é no âmbito de jurisprudência, porque a PROPIEN diz que ainda é a gravidez. O fato gerador é a gravidez, não parto. No parto tem que ter qualidade segurada. No parto tem que ter qualidade segurada. Aí eu posso pagar após o parto, limitado até 15 dias após o nascimento do mês subsequente da criança, certo? Então, a limitação legal menor de 16 anos. Não pode ser segurada facultativa. Acredita? Não pode. O que limita as opções de contribuição previdenciária. Então, ela pode ser o quê? Se ela não pode ser facultativa, ela vai ser o quê? Obrigatória. O que é que eu vou falar que aconteceu com essa mãe menor de 16 anos e sem renda? Sem renda. Eu vou alegar que ela exercia uma atividade, ela pode ser rural, né? Pode ser rural, aí eu vou segurada obrigatória, rural, tá tudo bem. Ou ela pode ser segurada obrigatória que exercia alguma atividade informal. Pode ser reconhecida como contribuinte individual se comprovar atividade remunerada informal, mesmo sendo menor. O que não pode ser facultativa, porque facultativa é só apenas acima de 18 anos. Tem até casos acima de 16 anos, né? Como facultativo, tranquilamente. Mas essa menor que chegar hoje aqui no escritório, né? Teve até um caso essa semana de uma mãe de 12 anos, se eu não me engano. 12 anos, a dona Mônica, não foi? E aí, tranquilidade em relação a
contribuição única segurada obrigatória. Contribuição única segurada obrigatória. Tá tudo bem, viu? Necessário reunir documentos mínimos que comprovam essa atividade, como eu já disse, recibos, contrato, né? Não, não coloca a mãe dela como representante nesse caso. Bota no próprio meu INSS dela, dessa menor, viu? Porque aí ela vai ser segurada obrigatória. Porque em matéria previdenciária existem alguns casos que é possível a gente pleitear. Eu trouxe isso aqui, eu tinha feito a minha palestra até aqui, né? Mas eu achei muito importante a gente trazer essa questão da prorrogação do salário maternidade em casos excepcionais. Essa novidade que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, eu tive meu bebê com 36 semanas, né? 36 semanas e ele ficou na UTI. Ele ficou na UTI por 7 dias, Pietro, né? Como ele ficou na UTI, eu poderia prorrogar o meu salário maternidade, já que eu tive que ficar sem trabalhar em tese, né, por uma semana, em tese, na teoria, porque na prática a gente sabe quando a gente é autônomo, a realidade é outra. Mas eu posso prorrogar o salário maternidade, porque para o servidor público não é 6 meses. O salário maternidade já é consolidado, é 180 dias. Tem uma colega minha que ela teve bebê agora, ela disse que pegou os 6 meses lá do Estado, né, e ainda pegou um mês de férias e ficou 7 meses, né, com o bebê dela. É possível, né, pegar ali aquele período e já, ou tá minha cunhada, que é do banco, também, já lá no banco é 6 meses mesmo. Tem banco, cada órgão tem seu regimento, no banco é 6 meses, em alguns bancos, né, já é 6 meses, ela emendou com as férias, o banco já propõe dessa forma, né. E aí, eu posso prorrogar, no caso de uma contribuinte individual, uma segurada facultativa, que a gente sabe que é 120 dias, não é 120 dias? 4 meses. Eu posso prorrogar em casos excepcionais, somente casos excepcionais. Aí eu vou aqui para o meu exemplo. No meu caso, daria direito à prorrogação do salário maternidade, já que o meu bebê foi prematuro, e ainda ficou 7 dias na UTI, sim, sem ver a teoria antes. Nós vamos estudar agora a teoria e a gente vai entender que é em casos excepcionais. A prematuridade tem que ser em casos super, hiper, megas graves, entendeu? Por exemplo, casos de mães que têm bebês que já nascem com algum problema de saúde, síndrome de Down. Cara, isso é possível. A IN 128 não prevê essa prorrogação. Você vai pedir, o INSS vai negar. Ele vai negar. Graças a Deus. Aí ele nega. E aí o que a gente faz? A gente judicializa. Essa mãe recebeu salário maternidade 120 dias. Aí ela chegou aqui no escritório e disse, olha, o meu bebê, como eu conheci uma mãe que o bebê dela passou, foi 6 meses? 6 ou foi 4 meses na UTI? Foi? 4 meses na UTI. Eita, que mulher forte. Ela ia para lá, toda vez ela ia lá para amamentar esse bebê dela, né? E ficava aquele minutinho na UTI, e à noite o peito enchendo de leite, e ela lembrando, foi muito difícil, até peguei o número dela. Vou até conversar com ela, né? A possibilidade de prorrogação. Por quê? Porque essa internação, ela tem que acontecer por um período superior a 15 dias. No meu caso, como foram 7 dias, eu não teria direito a essa prorrogação, tá? Tem que ser superior a 15 dias. Então, essa prorrogação não existe uma lei, mas existe entendimento jurisprudencial. Eu já judicializo. Essa mãe recebeu 120 dias, eu já judicializo o pedido de prorrogação, uma petição de prorrogação de salário maternidade, já botando a documentação que prova que aquele bebê ficou na UTI por mais de 15 dias, e essa prorrogação é limitada a 60 dias. Ou seja, ficaria de 120 para 180, tá? Posso pedir isso administrativamente no INSS, essa prorrogação? Posso, mas já sabendo que vai negar, né? Por quê? Porque não está estabelecido na IN 128, mas tem entendimento jurisprudencial, e eu coloco aqui a base legal, tá? Em relação, é exatamente por conta do princípio da proteção da criança, aí entra a questão do ECA, né? E é um amparo em relação de comprovação médica, em relação ao laudo, o médico diz,
Lembrando que essa complicação pode ser tanto da mãe como do filho, tá? O filho que ficou internado por mais de 15 dias ou a mãe que teve complicação com o parto. Eu posso solicitar o quê? Essa prorrogação, tá? Então, aqui eu já coloco aqui a publicação, os critérios médicos, que realmente é um parto prematuro extremo. No caso do Pietro, foi com 36 semanas, não foi prematuridade extrema. No caso dessa colega, dessa mãezinha que eu conheci lá nos nossos momentos de UTI, ela teve com 21 semanas, parece, com 21 semanas. É um milagre da vida, a criança. Cresceu lá. Vou conversar com ela. A complicação. A internação é um meio de prova, né? Porque, normalmente, quando tem complicação, permanece internado, né? Mas, sim. E, inclusive, em casos de crianças que nascem, né, com síndrome de Down e outros problemas, algumas deficiências, é possível prorrogar esse salário de maternidade. O problema é descobrir isso em loco, né? Por isso que às vezes a gente pleiteia, no caso, o benefício BPC, porque aí quando você descobre a situação, é melhor pleitear logo o benefício assistencial, né? Mas é possível. Essa prorrogação, o documento médico é obrigatório para análise, né? Como eu disse, prematuridade grave, né? Em caso de UTI neonatal. Tem que ser antes das 37 semanas, porque hoje, né, eles consideram que de 37 semanas para cima não é prematuro, né? Mas a gente vê casos e casos, né? É interessante que na petição a gente trabalhe essa condição emocional da mãe, essa separação da mãe com o bebê. Na verdade, só dá para saber quem viveu isso um dia, né? Essa questão dessa separação, você vê seu bebê nascer e não vê o rostinho. Ou meu Deus, quando eu lembro dessa mãe, foi o que mais me fortaleceu, quando eu via ela, todo dia indo lá. Pelo menos no meu caso foram só 7 dias. E ela que foi 4 meses. Né? No caso, tomar e a dele estava comigo e ela faleceu depois de, acho que foi 3 meses para 4 meses de internação. Ela recebeu só o rural. 4 meses. Ela pode receber depois, mesmo na mesma faleceu. Show de bola. A gente tem que desengavetar nossos clientes. Tem muito cliente na gaveta. Por quê? Porque eu vou pedir essa prorrogação no judicial, já aprovando com esse laudo. O atestado de óbito já é uma prova da gravidade da situação e pedir agora só judicialmente. Posso entrar no administrativo? Como é que eu faço isso no administrativo? É um novo pedido de salário de maternidade. Mas, por exemplo, se eu estou com uma cliente que eu vou dar entrada no salário de maternidade e já vou solicitar prorrogação, já faz o mesmo requerimento, o mesmo pedido. O importante é a resposta do INSS. Mas eu vi muito entendimento que judicializa logo. Judicializa porque no administrativo, como não está na IEN, então na INSS não faz, imagina não estando, né? Recebe, dependendo da situação, é limitado a 60 dias. Até 180, então ela vai receber mais 2 meses, provavelmente, porque passou, né? Tem casos, por exemplo, só foi 30 dias, então prorroga por mais 30 dias. O que é que vai provar isso? A documentação médica, né? Os exames, tudo que tiver lá, em relação que a gente puder provar dessa situação, né? Em casos de prematuridade, é interessante aqui o exemplo prático, vamos para prematuridade extrema. Aqui, 30 semanas é considerado uma prematuridade extrema, né? Quando nasce com 30 semanas. É porque, assim, é complicado, porque quem nunca teve bebê, a gente conta por mês, né? A gente não conta por semanas, né? Então, aqui seria um caso de 7 meses, né? Mais ou menos aqui, o bebê teria uns 7 meses para ser considerado prematuro, né? Aí, ele ficou por 60 dias na UTI, né? Consegue a prorrogação por mais 60 dias. Foi 30 dias? Mais 30 dias. Né? Essa fundamentação é em cima da tese da interrupção da convivência mãe e bebê. E reflete nas primeiras horas da vida, nos primeiros dias de vida, que faz total diferença. Por exemplo, o meu Pietro, eu posso dizer que ele é muito independente, porque ele, né, ficou lá sozinho,
né? Já o Gael, já percebo uma dependência muito grande da gente. Pietro, ele é mais assim, dependente. Mesmo pequenininho, ele é mais, porque já aprendeu, né? Os 7 dias longe da gente, lá, sozinho, que tinha que se virar, né? Toda vez que eu ia ver, eu olhava a fraldinha, se tinha cocô, se a unha estava cortada. Primeiro dia que eu fui ver o menino, já levei logo uma tesoura. Aí a médica falou assim, você vai cortar a unha da criança, o dedo da criança. Eu, doutor, isso aqui eu dou é aula em cortar a unha de menino. Vem cá ver. Aí fui lá. A mulher, aí cortei a unha dele todinha. E eu olhei, ó, tem cocô aí, viu? Tem cocô. Então ele aprendeu a se virar já, né? Foi assim, uma experiência fantástica. Na verdade, eu acho que um bebê de UTI é muito diferente de um bebê que não precisou passar por isso, né? Então, o que é que eu entendo aqui? Que é muito interessante a gente entender nosso direito. Já imaginou a possibilidade de prorrogação? No caso dessa mãe, ela ficou limitada por mais 2 meses. Se ela fosse elitista, eu não conversei com ela sobre isso, né? Mas eu tenho o número dela, eu vou entrar em contato, viu? Se você estiver por aí, fala comigo. Muito bem, Clarinda, muito bem lembrado, porque houve esse problema. Agora, é preciso ter um laudo médico que comprove essa situação, né, da depressão pós-parto, que causou impossibilidade, né, dessa convivência, mãe. Inclusive, é um caso de isenção até de penabilidade, né, de pena, isento de pena. É considerado uma pessoa inimputável. Quem passa por essa situação e vem matar o próprio filho, né? Não porque queira, mas porque está doente, né? A questão do puerpério tem que ter muito cuidado nisso aí. Muito interessante essa pergunta, viu? Gostei, gostei. Então, realmente, a fundamentação é a Constituição Federal, proteção integral à criança, né? É o princípio norteador das decisões, que é o melhor interesse, os cuidados especiais e é a Constituição, que eu vou fundamentar. Condições médicas reconhecidas, síndrome de Down, paralisia cerebral, que é o caso, eu acredito, dessa cliente, não foi? Né? Foi paralisia cerebral. Tem a ver, né, essa questão do cérebro. E a cardiopatia, que é muito comum, né? Tem até um exame. A gente que teve bebê aqui, a gente faz um exame no 7º mês, que é muito importante, de cardiopatia. A Milena, que está aqui, também teve bebê aqui, né? Deixa eu ver que a Ellen também, né? Teve bebê. E aí, a gente faz esse exame com 7 meses para saber se a criança vai ter algum problema de cardiopatia grave. E se lá for detectado, já pode usar esse exame, inclusive, para pedir essa extensão, tá bom? Do salário maternidade aqui, essa prorrogação, tá? E aí, qual é a estratégia? É a documentação médica, a fundamentação jurídica, de fato, são princípios constitucionais, né? A petição, a estratégia, tá? E é isso. Aqui eu finalizo, estou levando aqui 49 minutos em relação à teoria. Eu vou aqui para a pergunta. Doutora, tem prazo para essa prorrogação, após ter recebido apenas 120 dias? Ou a questão da prorrogação está limitada ao prazo prescricional de 5 anos, tá? A contar do nascimento do bebê. A contar do nascimento do bebê. Essa contagem ele fez 5 anos, ele tem 5 anos, até aqui, teve direito essa mãe de pedir essa prorrogação. Tem isso, aborto, adoção e nascimento do bebê. É pela data da adoção. E eu nem sei, porque eu nunca peguei caso de adoção, mas eu acredito que tem que visualizar em relação à idade da criança também, por conta do que criança é considerada até 12 anos, né? Boa pergunta. Não sei te responder. É o limite do salário maternidade. Mas eu consigo te mandar no grupo. Ou a gente, em outro momento, viu? Interessante sua pergunta aí. Em relação ao prazo de adoção, o prazo do salário maternidade em caso de adoção, né? Entendi. Doutora, tem prazo para solicitar essa prorrogação após ter recebido apenas... já falei, né? 120, sim, 5 anos. Doutora, como devo fazer a contribuição ao INSS depois do nascimento do bebê para garantir o salário maternidade? Limitado a 15 dias após o nascimento do bebê no mês subsequente. Se nasceu agora em maio, até dia 15 de junho.
Ah, e se dia 15 de junho for feriado? Se o boleto lá no dia 15 for feriado, eu posso pagar segunda-feira, não tem problema não, viu? Eu pagaria antes, né? Melhor ser mais precavida, né? Doutora, se eu receber salário maternidade e não fizer o saque em 90 dias, o INSS volta com o dinheiro, volta. Foi o que aconteceu comigo, eu falei aqui para vocês. Não vou deixar o dinheiro lá para detalhe. Porque eu estava na conta benefício da Crefisa, né? E eu disse, não, deixa lá para quando for o momento de gastar. E aí voltou. Foi bom que voltou, porque eu não gastei. Aí. Não tem problema antes. No caso da cliente nossa, né? Pode pagar agora o boleto. Já pode pagar. Hoje é 31 de maio, já vai pagar em junho, né? Pode pagar antes. Vai entender daqui a 4 meses. Pode. Interessante ela se O programar. importante é que ela esteja na qualidade segurado na data do nascimento do bebê. Melhor ainda, se essa mulher tiver gestante, eu tô aqui com 2 meses, aí entra na situação de eu querer ganhar mais do que o mínimo. Aí eu pago sobre o teto, pelo menos os 10 meses, porque é a média das 12 últimas contribuições. Aí dá para conseguir um RM melhor. Né? Quanto mais rápido você descobrir, né, mais rápido vai acontecer, né? Então, eu encerro aqui a aula, eu vou dar andamento aqui com a minha equipe, no treinamento aqui de cálculos sobre planejamento previdenciário. Gratidão por esse momento, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá? E nosso suporte vai mandar aí no grupo o e-book, tá? Nós vamos colocar o e-book, vamos colocar também esses slides para vocês estudarem. A doutora Paula aqui, né? Doutora, e nos casos em que ela perdeu a qualidade de segurado e voltou a pagar somente 2 ou 3, seria necessário 5 para recuperar a qualidade? Acredito que tem direito agora. Não, porque é isento de carência. Basta uma única contribuição. É isento de carência é zero. Essa decisão da STF é carência zero. 000. É um milagre. É um verdadeiro milagre. É um milagre da contribuição única. Não precisa recuperar a qualidade segurada, não precisa. Basta uma única contribuição. Ah, mas eu estou entendendo o teu caso aí. Se já passou o prazo dela pagar esse boleto, né? Talvez seja isso. Não sei. Verdade. É, isso. Então é isso mesmo. Então, baixa a qualidade de segurado. Pronto. Show de bola demais. Obrigada, viu, gente? Tudo de bom. Excelente final de semana. Tamo junto e vamos continuar se falando aí pelo WhatsApp, viu? Obrigada pela participação de todos. Tem outra pergunta, doutora? Eu poderia falar de pessoas com doença e tratamento de câncer? Exatamente, é o próximo passo que a gente vai falar sobre benefício por incapacidade. Mas no caso de salário maternidade, eu consigo aqui estender o prazo, salário maternidade aqui, se houve essa questão do câncer, né? E benefício por incapacidade. E se não tiver na qualidade segurada, eu posso pleitear o BPC Loas aqui, né? Benefício assistencial, né? É possível, sim. Show de bola. Pois obrigada, gente. Até logo. Acompanhem no canal do YouTube, rede social. Mensalmente nós vamos fazer esse encontro, teremos uma aula gratuita, um sábado por mês, tá? Um sábado por mês, e estamos juntos. Nosso papel é esse, é a proteção social e levar o direito para todas as pessoas. Esse é o nosso papel. Até mais. Tudo de bom.